Olá, meu querido, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus esteja abençoando você e sua família de forma abundante. Você que me assiste, mas que não me conhece, o meu nome é João Luiz, eu não sou pastor, mas sou um servo do Senhor, apaixonado pela palavra de Deus. E esse canal que Deus colocou no meu coração foi criado para abençoar vidas. E eu espero que você já esteja sendo abençoado no momento que você acionou esse vídeo, tá bom? Não sai daí não, fica comigo, que Deus tem algo para poder compartilhar nesse momento a sua vida, o seu coração. Só queria te pedir mais uma coisa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Dá o seu joinha aí, aciona o sininho e lá nos comentários você pode escrever algo que tocou no seu coração sobre essa mensagem, como também pedir oração, tá bom? Esteja certo que eu vou estar orando pela sua causa. Então vamos aqui à palavra de Deus, que se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O tema que Deus colocou no meu coração para essa mensagem é: proteja-se contra os ataques de Satanás. É bem certo que você, que me assiste aí, você já assistiu, quem sabe, em algum filme ou em algum documentário, né, na TV, como é que os leões agem quando eles encontram um grupo de zebra em sua frente. São presas. Como é que ele age? Eles chegam, tá, sorrateiramente próximos àquelas zebras. Eles começam a se aproximar silenciosamente, cuidadosamente, para não espantar as zebras. E quando eles chegam em determinada distância, eles avançam sobre elas na maior velocidade, mas uma velocidade incrível. E aquelas zebras começam a se dispersar, a se afastar uma das outras. Mas só que os leões, eles são inteligentes. O que é que eles fazem? Eles miram naquela zebra que não está no rebanho, que está correndo sozinha. E eles percebem que ela não tem muita velocidade. Então eles miram nela, começam a perseguir aquela zebra e quando eles alcançam, eles pulam sobre ela e cravam no seu corpo aquelas garras. Derruba aquela zebra e eles matam a zebra. Eles destroem aquela zebra todinha, comem aquela zebra toda, não deixa nada. É incrível, um negócio impressionante. Eu creio que você já viu esse filme aí ou esse documentário. Mas eu quero agora ler um outro texto, se encontra lá em Jó, no capítulo 2, no verso 1 e 2, e quero que você preste bastante atenção. Diz assim, ó: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear nela. Queridos, preste atenção de onde foi que ele veio, olha. De rodear a terra e de passear nela. Olha, Satanás é como um leão faminto. E a função dele é matar, roubar e destruir. Certo? E nesse momento, ele está agindo, ele está passeando pela terra, procurando pessoas, e em especiais cristãos, que estão longe de Deus e da comunhão com a igreja, para destruir essas pessoas e para destruir esses cristãos. E ele faz isso por dois motivos. O primeiro é porque ele quer levar com ele o maior número possível de pessoas para o inferno. Segundo, é porque ele não consegue ferir Deus diretamente, aí ele busca ferir a criação de Deus, que é o homem, que é a igreja e que é a família. Ou melhor dizendo, é o homem, a família e a igreja. Vamos colocar na ordem. O homem, a família e a igreja. E uma coisa interessante, meus queridos irmãos, você que me assiste, tem um detalhe muito interessante aqui, é que ele não se cansa de perseguir, não se cansa de jogar os ataques, ele não se dá por vencido. Eu vou ler um outro texto, presta atenção, que está lá em Lucas, no capítulo 11, do versículo 24 ao 26, que diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. Agora presta atenção. E o último estado desse homem passa a ser pior do que o primeiro. Queridos, olha, quando uma pessoa
aceita o Senhor Jesus Cristo, levanta a mão e recebe Ele como Senhor e Salvador. Foi o que eu fiz, foi o que você fez e é ainda o que muitas pessoas irão fazer. O diabo perde essas pessoas, mas ele não se cansa de perseguir essas pessoas. Ele não se cansa de jogar ataques, de jogar dardos inflamados. Ele não cansa de forma nenhuma, porque ele tem esperança que essa pessoa ainda possa dar um vacilo e ele roubar essas pessoas na mão de Deus. Isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque aquele que foi selado verdadeiramente e lavado com o sangue do Senhor Jesus Cristo, que teve uma experiência pessoal com o Senhor, como foi o meu caso e o caso de muitos cristãos, esse nunca vai sair da presença do Senhor. Ele não sai. Mesmo que ele se distancie, como filho pródigo, ele passa determinado, mas ele sente algo. Ele vai sentir um vazio, ele vai sentir uma falta, e essa falta vai ser de Deus, clamando, chamando ele, e ele volta. Mas tem muitas pessoas que não tiveram experiência realmente profunda com Deus, pessoal com Deus. Então o inimigo consegue tirar essas pessoas da presença do Senhor. E aqui diz que o último estado dessa pessoa passa a ser pior do que o primeiro. Eu vou te explicar. Se quando a pessoa, antes de aceitar Cristo, roubava, matava, prostituía, quando ele volta de novo para o mundo, quando ele é arrastado de novo pelo diabo e ele volta a fazer essas coisas, ele faz com maior intensidade. Se ele roubava com maior intensidade. Se é vícios, ele agora vai fazer muito mais. Entendeu? Muito mais. Então essa é a função do inimigo. O inimigo, o Satanás, ele anda como um leão faminto querendo tragar as pessoas, porque ele sabe que o fim dele está próximo. Então nós, como cristãos, selados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que fomos comprados por alto preço, nós temos que vigiar sim. E Deus, aqui através desse texto, Ele colocou no meu coração algumas coisas que nós podemos fazer para nos proteger dos ataques de Satanás. Primeiro, manter sempre ativa a nossa comunhão com Deus. Veja o que aqui diz lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Meus queridos, o cristão que obedece a Deus, ele tem prazer de viver em comunhão com Deus, em harmonia com Deus, em união com Deus. Tá certo? É um dos motivos, é uma das causas que o inimigo, lançando um dardo, não vai conseguir atingir, porque ele está em comunhão com Deus, então Deus se encarrega de tirar aquele dardo inflamado, de tirar aquele ataque. Como é que anda a sua comunhão com Deus? Como é que anda a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Isso é importante, meu querido. É muito importante. Porque isso vai depender, isso vai trazer vitória para você. Entendeu? Então, se você aceitou Cristo e hoje sua comunhão está bem lá embaixo, cuidado. É momento de você começar a rever isso e você imediatamente volta a ter uma comunhão sincera com Deus. Para que você seja protegido contra os dardos inflamados do maligno, os ataques de Satanás. Então a primeira coisa que você faz, não quebre sua comunhão de forma nenhuma com Deus, porque você vai abrir uma porta para o inimigo entrar, o inimigo cirandar, e esses ataques ter conclusão da forma que ele quer na sua vida. Então mantenha a comunhão com Deus. Segundo, mantenha sempre ativa a sua comunhão com a igreja. Preste atenção no que diz lá em Atos, no capítulo 2, no versículos 42 a 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Agora, veja só, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Ainda os Salmos 133:1 diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. Queridos, olha, aquela pessoa que disse que aceitou Jesus Cristo, disse que tem comunhão com Ele, mas não anda em comunhão com a igreja, está errado. Tem alguma coisa que está errada. Porque aquele que está em comunhão com o nosso Deus, não pode deixar de estar em comunhão com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então não deve haver separação. Então Deus não é um Deus que é de separação. Eu amo Deus, mas não quero a igreja. Então eu quero a igreja, mas não quero Deus. Não. Você tem que estar em comunhão com Deus e ao mesmo tempo você tem que estar em comunhão com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, se você não está em comunhão com a igreja, se você não está em comunhão com Deus, você é uma presa fácil do inimigo, ele vai lançar ataques, ele vai conseguir lhe derrubar, porque você não está em comunhão com Deus nem com a igreja. Então, pare com esse negócio de não querer comunhão com a igreja. É momento de você estar unido com a igreja. Se você quer ser vitorioso,
se você não quer ser ferido pelos ataques do inimigo, mantenha comunhão com Deus e com a igreja, tá bom? Terceiro, blinde sua vida por meio da oração. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Como é que anda a sua disciplina, a sua vida de oração? Você tem assim investido 10, 15, 20 minutos, quem sabe até mais, em um local reservado na sua casa, quem sabe no seu quarto, na sala, ou quem sabe você indo para o seu trabalho, lá você reserva um local e você tem esse momento especial com Deus, né? Como é que está a sua vida de oração? Meu querido, olha, quando a gente começa a orar, a gente começa a se proteger, a gente começa a se armar, porque a oração, ela faz com que a gente se fortaleça e a gente começa a vencer os ataques do inimigo. A gente começa a superar dificuldades, a gente começa a vencer barreiras que a gente nunca imaginava, porque a oração tem poder, ela é um dínamo, ela dá força para a gente, entendeu? Então é necessário você, para se proteger dos ataques de Satanás, você ter vida de oração. Comece a fazer isso hoje. Se você parou, comece a fazer isso hoje, porque Deus quer te abençoar, tá bom? Quarto e último, siga as orientações de Deus por meio da sua palavra. Então, se você quer se proteger dos ataques de Satanás, siga as orientações de Deus por meio da sua palavra. O Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha, a palavra de Deus, ela nos dá a direção segura. A palavra de Deus, ela é uma bússola, que ela vai nos ensinando qual o caminho que nós devemos seguir, junto com o Espírito Santo, que faz com que a gente ouça a voz de Deus e a gente segue. Então, se você quer realmente ter uma vida protegida dos ataques do inimigo, você não pode abrir mão da meditação da palavra diária, porque ela vai lhe ensinar como você se proteger dos ataques do inimigo. Olha, a oração e a meditação da palavra são duas armas poderosíssimas, que nos enche de unção, que nos dá vitória diante da perseguição do inimigo. Você lembra de texto que você começa a proferir aquele texto, você começa a falar e aquele texto começa a ter poder na sua vida e você vence uma enfermidade, você vence uma crise financeira, você vence uma separação, você vence qualquer coisa quando você está com sua vida pautada na meditação da palavra e na vida de oração. Então, meu querido, se você quer se proteger dos dados inflamados do maligno, dos ataques de Satanás, mantenha sua comunhão ativa com Deus, com a igreja, tenha vida de oração e meditação na palavra. Querido, compartilhe essa mensagem. Deus vai colocar na sua vida alguém que está passando por um momento que ele está precisando ouvir essa mensagem. Então, a pessoa que Deus te direcionar, que Deus tocar no seu coração, envie essa mensagem para ela, porque essa mensagem vai fortalecer a vida do seu irmão, ou quem sabe um parente, e que ele vai vencer os ataques do inimigo, tá bom? Olha, fica na paz do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus continue abençoando você por todos os lados, tá certo? Você e sua família. Um forte abraço e que Deus te abençoe.